Milionário revela segredo que faz mendiga dormir no parque e fica em choque ao ver. Leonardo nunca imaginou que uma simples caminhada pela Paulista, numa tarde cinzenta, fosse virar o ponto de virada da sua vida. Dono de prédios, carros que reluziam sob o céu carregado e uma fortuna que o separava do mundo comum. Ele sempre foi um homem frio, distante, cercado pelo luxo, porém vazio como um copo na última noite de festa. Até que naquela praça suja e esquecida, entre lixo, grafites e o barulho abafado da cidade, ele viu Priscila. Ela parecia uma pintura meio torta. Roupa velha, cabelo embaraçado e um olhar estranho, calmo demais para quem passava frio e fome. Estava sentada num banco de madeira quebrada, com um cobertor fino que nada protegia do vento. Mas tinha algo naquele silêncio dela, naquela serenidade, que cortava Leonardo como uma lâmina. Como se ela estivesse acima de toda aquela bagunça, fazendo do abandono uma força invisível. Ele parou. De longe, só observava. Aspé curioso, Leonardo todo dia fazia aquele percurso pela praça. Era ridículo para ele, milionário, prestar atenção numa desconhecida ali, mas não conseguia evitar. Até que certo dia, algo mudou. Ele ouviu uma conversa entre dois homens que se mantinham à distância da praça, falando baixo, olhando para Priscila. Você sabe quem ela é? Dizem que tem coisa maluca no passado daquela mulher. Algo com a família do Leonardo. O coração do empresário disparou. Passou a encarar cada detalhe. As marcas em suas mãos, o jeito dela olhar distraída para o céu pesado de nuvens, a cicatriz escondida no pescoço, coberta por um lenço sujo. Algo nela não era só o que aparentava, mas o pior e o melhor estavam por vir. Naquele exato momento, Priscila pegou do bolso um papel amarrotado. O nome estava ali, legível, quase sussurrando. Era o mesmo sobrenome que carregava o império de Leonardo. Um segredo brutal, enterrado nas sombras da sua rica árvore genealógica, agora naquelas mãos calejadas de uma mulher que dormia na praça. A cabeça dele parecia explodir. O que Priscila guardava? Por que o destino a tinha jogado ali? O medo apertou o peito, o frio da realidade se infiltrou nos seus ossos. Se ele se aproximasse, podia atingir tudo o que construiu, mas o coração batia mais forte. Implorava para saber a verdade por trás daquela mulher. No dia seguinte, Leonardo cruzou o caminho dela e, com a voz trêmula, lançou um oi. Priscila levantou o rosto e um silêncio pesado se fez. As velhas feridas da família surgiram na conversa torta entre eles, como sombras dançando na noite. O passado obscuro parecia querer engolir ambos. De repente, quem era aquela pessoa? O que ela queria? E o que isso tinha a ver com ele? A tensão explodiu no ar, elétrica e sufocante. Eles estavam no meio de uma trama maior do que imaginavam. A própria identidade de Priscila e talvez de Leonardo estavam prestes a serem desconstruídas. Qual seria o próximo passo? O mistério estava lançado. E ninguém ali, nem Leonardo, nem Priscila, tinha ideia do que estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
Diante daquela figura do passado, o coração de Leonardo disparou. Priscila, com o olhar perdido, parou de falar. O vulto andava lentamente, quase como um fantasma. À medida que se aproximava, a tensão envolvia a praça. Era como se o tempo tivesse parado. Léo sentiu um frio na espinha. Ele conhecia aquela figura. Ela é a minha mãe, sussurrou Priscila, quase em choque, enquanto as lágrimas se formavam em seus olhos. A mulher tinha os cabelos desgrenhados, mas o olhar, aquela mesma intensidade, estava fixo em Priscila. As duas pareciam se reconhecer, como se tivessem sido puxadas para o olho do furacão. Leonardo, perplexo, prendeu a respiração. Uma onda de memórias invadiu sua mente. Sua infância luxuosa, as festas, os sorrisos falsos e uma mãe distante. Dava para sentir o peso da culpa pesando em seus ombros. Ele nunca soube onde Priscila se encaixava naquele grande quebra-cabeça familiar. E agora, no meio da confusão, tudo começou a fazer sentido. Mas havia algo mais sombrio. A mulher parou, olhou para Priscila e disse, com a voz trêmula: "Você não devia estar aqui. Eles podem te encontrar." O alarme soou na cabeça de Leonardo. "Quem são eles?" Ele disparou, o nó na garganta apertando ainda mais. O corpo de Priscila estremeceu, seus olhos se esbugalharam e ela respondeu com um murmúrio quase inaudível: "Os que fizeram isso com a gente." O pânico tomou conta dele. Ele ficou paralisado, tentando juntar as peças. Era uma ilusão, uma mentira que ele sempre teve. A riqueza, a fama, a vida fina que levava, tudo isso era uma fachada. Tudo o que havia definido sua identidade estava prestes a desmoronar. Nesse instante, um grito ecoou pela praça, partindo a tensão ao meio. Uma jovem mulher, com uma blusa rasgada e o cabelo desgrenhado, surgiu do nada, correndo em direção a Priscila. "Você não pode voltar! Eles vão te pegar!" A voz dela estava cheia de medo, e Leonardo notou que outros olhares se voltaram para o grupo. A multidão formada por transeuntes parou. Vozes sussurrantes, curiosos em busca de drama. Sem pensar, Leonardo pulou na frente de Priscila. O que estava acontecendo? Esse enredo não era do mundo que conhecia. Ele queria proteger Priscila, mas as informações escapavam como areia entre os dedos. Olhando para os olhares, ele soube que precisava agir rápido, antes que os mistérios começassem a desmoronar sua vida, e a dela, em pedaços menores. E assim que olhou nos olhos de Priscila, ele viu algo que o deixou em choque. Um brilho intenso e determinado. "Você precisa me ajudar, Leonardo. É a única maneira", disse ela, e algo em sua expressão fez seu coração disparar novamente. Antes que ele pudesse perguntar o que fazer, um outro homem, vestindo um paletó caro, mas com um sorriso carregado de maldade, surgiu do fundo da praça. Ele olhou diretamente para Leonardo e Priscila com um sorriso que não chegava aos olhos. "Vejo que a reunião da família começou, mas não se esqueçam. Segredos só são seguidos quando estão a salvos das garras de quem os deseja." O ar ficou pesado. O assombro tomou conta de todos. O que Leonardo sabia, o que Priscila escondia, tudo estava prestes a ser exposto. Ele se viu cercado por mistérios mais profundos do que imaginava. E a certeza de que o próximo passo poderia mudar tudo, não apenas para ele, mas para todos envolvidos, fez seu mundo tremer. Qual seria o próximo movimento? As suas vidas estavam entrelaçadas em um jogo traiçoeiro, e o fim parecia mais próximo do que o início. O verdadeiro significado da família era só o começo da revelação que estava por vir. O ar estava pesado. O sorriso maléfico do homem em paletó se ampliou. Ele tinha prazer na situação
e isso deixava Leonardo ainda mais alerta. E parece que a família tem mais segredos do que imaginávamos. Ele murmura, quase para si mesmo. Priscila respirou fundo, e um lampejo de determinação brilhou em seu olhar. Nós precisamos ir, agora! Leonardo percebeu que o tempo estava se esgotando. O homem se aproximava, e com ele, uma presença opressiva. Vocês acham que podem simplesmente fugir? Depois a voz dele ecoou, cortante. Léo estava prestes a responder quando, de repente, um barulho ensurdecedor fez todos se virarem. Uma explosão. A praça eruptou em caos, pessoas correndo em todas as direções. Gritos, pânico, a fumaça subindo como um manto sobre a cena. O homem em paletó era um verdadeiro lobo em pele de cordeiro, e agora, sob a confusão, revelava sua natureza terrível. Venham comigo! Priscila gritou, puxando Leonardo pela mão. Ele hesitou, mas o olhar dela, cheio de força e medo, não deixava espaço para dúvidas. Ele a seguiu, mas enquanto corriam, não podia ignorar o que estava acontecendo. O homem atrás deles é um perigo real. E agora esse som de explosão parecia ser um aviso de que algo sombrio estava prestes a se revelar. Enquanto lutavam para escapar da confusão, Priscila se virou e, ofegante, sussurrou. Leonardo, há algo que você não sabe, algo que vai mudar tudo. O coração de Léo disparou. O que você está dizendo? Ele não estava preparado para ouvir mais segredos. Eu não sou apenas uma mendiga. Meu nome verdadeiro é Sofia, e eu sou sua irmã. As palavras dela cortaram como uma faca. Ele parou no meio da praça, o mundo ao seu redor se desmoronando. O quê? Você está brincando com isso? Sua voz saiu mais alta do que pretendia, chamando mais atenção, mas não se importava. Eu não estou brincando. Fui forçada a mudar meu nome, a me esconder por causa do que aconteceu com nossa família. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se com a sujeira de uma vida desgastada. Eles me perseguem porque eles querem acabar com todos nós. O homem no paletó, agora a poucos metros de distância, sorriu novamente. E você achou que poderia escapar, Sofia? Não se esqueça. Segredos não ficam enterrados para sempre. Agora a praça lotada estava em chamas, e a revelação de Priscila, não, de Sofia, mudou tudo para Leonardo. O que ele sabia sobre seu passado não era suficiente. O que ele havia perdido, o que poderia ser arruinado. Precisamos sair daqui. Ele puxou Priscila, ainda em choque, agora Sofia, para fora da praça. Era urgente, mas o pânico apertava seu peito e a confusão zunia em sua mente. Leonardo, tem algo mais, ela começou, mas uma nova explosão ecoou mais próxima, fazendo o chão tremer sob os pés deles. O que mais você não me contou? Ele gritou, mas o som da cidade em caos o abafava. O submundo de sua família estava emergindo de uma vez, e nas sombras, segredos de vidas passadas prometiam uma luta que ele nunca escolheu, mas agora não poderia evitar. E enquanto giravam pelas ruas, a verdade se aproximava como uma tempestade, e o peso do que descobriram encobria qualquer vislumbre de esperança. A identidade que pensavam ter poderia não existir mais. Uma nova realidade os esperava, e as suas vidas estavam penduradas por um fio, que poderia arrebentar a qualquer instante. O que mais Sofia ainda escondia? E o que aquele homem realmente queria? Enquanto a fumaça subia e a multidão se espalhava, Leonardo sentiu desespero tomar conta dele. O que você quer dizer com isso? Ele quase gritou, mas a adrenalina e o caos ao redor o deixavam em um estado de nervos à flor da pele. Não temos tempo. Priscila, agora Sofia, insistiu, puxando-o para correr.
Ele hesitou por um momento. Ainda em choque pela revelação avassaladora, ela era sua irmã. A imagem de uma vida inteira construída em torno de segredos estava se desmoronando. Leonardo, precisamos sair agora! Os estrondos das explosões pareciam ecoar em sua mente, fazendo o chão tremer sob seus pés. O homem em paletó estava cada vez mais próximo, e o que antes parecia ser apenas um drama em praça pública agora se tornava um pesadelo pessoal. Para onde nós vamos? Não dá tempo! Ele disparou, olhando ao redor, buscando uma saída. É claro que ele tinha tudo, mas na verdade estava completamente desprotegido. Agora sabia que não podia mais confiar em suas suposições. Eu sei onde podemos nos esconder, Sofia gritou. Mas ele percebeu que havia algo em seu olhar que não combinava com a urgência da situação. Como se estivesse escondendo algo mais. Eu prometo, é seguro. Enquanto corriam, Leonardo percebeu que o homem em paletó não estava a sós. À medida que a multidão se dispersava, outras figuras emergiam das sombras, como vultos de um pesadelo. Todos caminhavam com a mesma intensidade, um objetivo claro em mente. A mente dele gritava para que eles não parassem, não olhassem para trás. Quem são essas pessoas? Ele questionou, a voz trêmula. Eles estão com você? Não, você não entende. Mas uma nova explosão interrompeu sua fala, fazendo-o o homem em paletó, agora mais perto, parecia se divertir com o caos que criara. Ele sorria, mas não era o sorriso de alguém que se importasse. Era do predador. Em um momento de desespero, algo clicou na mente de Leonardo. Ele se lembrou de uma velha caixa de segredos que sua mãe mantinha trancada. O desejo de descobrir a verdade se intensificou. Sofia, temos que ir para casa. A caixa pode ter tudo o que precisamos saber. Ela hesitou. Leonardo, não podemos. Isso é mais perigoso do que você imagina. Se a verdade está lá, precisamos saber. Ele cortou, determinado. O resgate da caixa era a única chance de entender seu passado. Ele não poderia andar para trás, não mais. Mas antes que eles pudessem se mover, o homem em paletó deu um passo à frente, agora apenas a alguns metros de distância. Vocês acham que encontrando a verdade deste passado vão escapar? Eu sou a verdade. A verdade é mais profunda. E você não está preparado para a escuridão que ela traz. Com isso, ele estendeu a mão e um grupo de homens apareceu ao seu lado, cercando-os completamente. Leonardo sentiu o coração disparar. Era como se todas as suas escolhas o conduzissem a esse momento. E se eu disser que você é mais irmão do que imagina, Léo? O homem agora tinha um brilho maligno nos olhos, como se soubesse de algo que Leonardo nem mesmo suspeitava. O mundo dele se restringiu àquele espaço, a respiração pesada e a certeza que a verdade nunca foi fácil. Leonardo sentiu que tudo o que acreditava era um fio prestes a se romper. O passado estava vivo e os ecos do presente o puxavam para o abismo. Eu não sei do que você está falando, ele retrucou, mas na verdade uma parte dele começava a crer. Havia confusão, mas também uma estranha expectativa no ar. Então o homem soltou uma risada sombria. Prepare-se, a verdade não é algo que se busca, ela vem até você. E com essas palavras, a praça ao redor deles parecia se desintegrar. Era um convite ao desconhecido, e Leonardo só poderia se perguntar o que essa última reviravolta significava para a história deles, e que novas sombrias revelações ainda estavam por vir. A praça estava um caos. Os passos do homem em paletó ecoavam como um tambor na mente de Leonardo. O medo o cercava. E Sofia, agora sua irmã, parecia paralisada, o olhar perdido entre o pânico e as lembranças dolorosas.
Vocês acham que podem encontrar a verdade e escapar, mas estão redondamente enganados. O homem sorriu, revelando dentes brancos que brilhavam na desgraça total. Ele se aproximou e a atmosfera ficou densa, como se tivessem entrado em um labirinto de mentiras. Leonardo olhou para Sofia. Alguma parte dele ainda havia como a mendiga que havia encontrado, mas agora ela era muito mais do que isso. Ele precisava confiar nela. Sofia, vamos logo! Gritou, puxando-a para correr. Mas aquele grito não era suficiente para afastar a sensação de que estavam prestes a cair em um abismo. Antes que pudessem dar mais alguns passos, o homem no paletó levantou a mão. Vocês não conseguem entender, ele começou. E nesse momento, um repentino barulho ensurdecedor ecoou na praça. Uma explosão. Não era a mesma daquelas que ocorrera antes. Essa vinha da direção de um dos prédios abandonados próximos. Um brilho intenso cortou o céu escuro. Olhos começaram a se voltar para a fumaça e o clarão. Então, a verdade se revelaria a todos. O que foi? Leonardo se virou, a adrenalina fazendo seu coração disparar. Ele sentia que o chão sob seus pés estava se movendo. A realidade viu um pesadelo. Sofia também olhou, e em seu rosto, uma mistura de reconhecimento e medo explosivo se desenhou. Não. Não pode ser. Eles estão aqui, sussurrou, segurando o braço dele com força. Quem? O que você sabe? A angústia crescia. Uma sensação de impotência dominava. Ainda estava tentando entender toda a história. E agora é isso. Mas naquele momento, o homem de paletó soltou uma risada estrondosa que ressoou pela traça. Viram? A verdade sempre vem à tona. Você não sabe nada, Leonardo. Confusão. O que ele estava tentando dizer? Sinapses explodiram em sua mente. E então, com uma calma assustadora, o homem apontou para a fumaça e começou a caminhar lentamente até o prédio em chamas. É hora de descobrir quem realmente é a família de Leonardo. Sua voz ressoava entre as paredes de concreto. Você não está apenas ligado à sua irmã, mas a algo muito mais profundo que você imagina. Leonardo não sabia se acreditava, mas a revelação que estava prestes a ocorrer talvez o colocasse em perigo. O que Sofia ainda escondia? Seu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. E quando a fumaça começou a se dissipar, uma figura familiar apareceu. Era uma mulher, envolta em um manto escuro, seu rosto coberto com uma máscara. Leonardo reconheceu aqueles olhos. — É você? Ele a chamou, a incredulidade ecoando em sua voz. Correu, arrastando Sofia com ele. — Não! Você não deve! Não se aproxime! Gritou Sofia, mas era tarde demais. Leonardo não podia ignorar o laço forte que sentia. Ela levantou a máscara e, ao invés de uma resposta tranquila, o que viu foram os olhos de sua mãe. Mas não era o amor que lembrava. O olhar estava cheio de dor e arrependimento. Leonardo, não é o que você pensa. O choque foi como um golpe. Ela não era a salvadora esperada. Em sua mente, ele imaginou que ela teria a verdade, trazeria luz. Em vez disso, havia lágrimas em seus olhos e um segredo prestes a desabar. Eu estava tentando proteger você. Você não entende. Sua voz tremia. O homem em paletó sorria, satisfeito. Ah, mas a cortina se levantou, não é? Segredos do passado vêm para cobrar o que é devido. Sofia, com um olhar fixo na mãe, parecia confusa. Mas o que está acontecendo? O que você escondeu de nós? O tom dela moldava a tensão no ar. Ele é filho da verdade e da mentira, Sofia, disse a mãe, e o tempo congelou. Leonardo não é apenas seu irmão, ele também é
E antes que pudesse terminar, outra explosão fez o chão tremer ainda mais forte. Todos se distraíram. A praça parecia um palco de uma peça horrenda que já estava prestes a encerrar, mas estava apenas começando. Leonardo ficou sem palavras. Enquanto as peças do quebra-cabeça se moviam e a história começou a se entrelaçar de formas que nunca poderia imaginar. O que ele queria saber agora estava longe de ser apenas sobre dinheiro ou identidade. O que mais estava escondido nas sombras de sua família. Ele olhou para Sofia, seus olhos cheios de questionamentos. O tempo estava se esgotando e a verdade se aproximava, uma tempestade à espreita. O que isso significava para todos eles? A escuridão rondava, e a necessidade de descoberta agora era mais forte do que nunca. Que segredos mais poderiam ser revelados antes da última cortina baixar? A praça estava envolta em um caótico manto de fumaça. O olhar de Leonardo se fixou em sua mãe, enquanto o mundo ao redor se tornava um borrão. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" ele gritou, tentando sacudir o medo que se aninhava em seu peito. Ela parecia perdida, seus olhos cheios de uma dor que ele nunca tinha visto antes. As explosões atrás deles deixavam uma sensação de urgência, um pressentimento estranho no ar. Mas tudo o que ele conseguia ver era aquele rosto familiar, agora distorcido por medo e arrependimento. "Leonardo, você não pode, você não entende." Sua voz estava embargada e ele mal podia processar as palavras. Sofrimento, culpa, tudo transparecia em sua expressão. Ele sentiu um nó se formar na garganta. A verdade não é o que você pensa." "Então me diga o que é, mãe. Por que você está aqui? E quem é esse homem?" Ele apontou para o homem em paletó, que parecia se divertir com o caos ao redor. "Ele não é o que parece. Não confie nele," ela respondeu, sua voz agora um sussurro ansioso, mas o homem encarava a cena com um sorriso maléfico nos lábios. Sofia, ao lado de Leonardo, estava em choque, olhando entre eles. "O que está acontecendo? O que você sabe sobre mim? Sobre nós?" As palavras saíram rápidas, misturando desespero com determinação. Foi nesse momento que a mulher levantou a mão e, com um gesto dramático, começou a murmurar com um lamento profundo. "Não só você, Leonardo. Não só você. A verdade sobre nossa família é uma maldição." Ele não entendeu. Uma maldição? Assim que as palavras saíram de seus lábios, a praça pareceu silenciar. E então, no meio da confusão e do tumulto, ele teve uma sensação, uma mudança brusca no ar, como eletricidade correndo pela pele. E em um golpe final de drama, o homem em paletó riu, e essa risada parecia ecoar, crescendo até se tornar um grito alucinado. "Chegou a hora, Sofia. É seu momento." Ele avançou e a expressão de sua mãe se transformou. Para a surpresa de todos, ela se lançou para frente, puxando um colar que brilhava como se estivesse gravitando para a luz. "Não, não, não! O que você está fazendo?" O pânico encheu a voz de Leonardo. Seu coração parecia querer parar. O que havia neste colar? "Você precisa saber a verdade, meu amor." A mãe de Leonardo gritou, e em um movimento rápido, que parecia ter sido ensaiado, colocou o colar em volta do pescoço de Sofia. A peça de joia se iluminou com uma luz intensa, como se tivesse vida própria, e de repente, tudo ao redor se iluminou. Os gritos se foram, e uma onda de energia passou pela praça, derrubando todos, como se o tempo tivesse parado. Leonardo olhou para Sofia, e seu olhar se encontrava com algo mais profundo, algo que parecia transportar eles para outra dimensão. Não era só um colar, é um portal. "Mãe, o que você fez?" ele lamentou, mas não teve tempo de esperar por uma resposta. A luz envolveu Sofia e, em um instante, ela desapareceu, como uma miragem.
Leonardo sentiu a atmosfera mudar. Gritos e pânico se tornaram ecos distantes. O que aconteceu com Sofia? E agora que a verdade estava em movimento, o que aquilo significava para ele? Tudo se desfez em um misto de dor e um desejo desesperado de trazer sua irmã de volta. E o homem em paletó, os olhos dele brilharam com satisfação. A busca pelo poder sempre tem um preço e agora você vai pagar o seu. Leonardo ficou paralisado, a ira fervilhando dentro dele. O que essa maldição realmente significava? Por que sua vida estava prestes a se tornar um pesadelo maior do que ele poderia imaginar? A presença dele se tornava uma sombra, e tudo que ele acreditava saber fora desmoronado em questão de segundos. E enquanto tudo desmoronava, uma certeza se formou em seu coração. Ele não iria parar até descobrir a verdade. Quem quer que fosse aquele homem, seus segredos estavam prestes a vir à tona, e Leonardo estava determinado a colocar um ponto final nessa história. O ar estava denso, cheio de fumaça e caos. O olhar de Leonardo fixou-se em sua mãe, que agora parecia uma estranha. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" ele gritou, tentando entender a confusão que o cercava. A sensação de urgência apertava seu peito, enquanto as lembranças de uma infância segura se desfaziam. Ela estava com os olhos cheios de arrependimento, e a dor a transformava em uma sombra do que ele lembrava. "Você não pode aproximar-se." A voz dela estava tremendo, cheia de uma ansiedade palpável. A rua estava uma bagunça, as pessoas corriam, mas ele só tinha olhos para ela. O homem em paletó observava a cena com um sorriso de satisfação, como se estivesse esperando aquilo há muito tempo. "Quem é ele? O que você escondeu de nós?" Leonardo perguntou, forçando as palavras a saírem enquanto um nó se formava na sua garganta. O homem por trás deles deu um passo à frente, como se toda a tensão da cena dependesse de seu comando. "Vocês acham que a verdade é como um presente que podem abrir a qualquer momento, mas não entendem que ela é uma fera solta e está pronta para devorá-los." A voz dele era sibilante, cortante. Sofia olhou para o homem, depois para a mãe, claramente em pânico. "Mãe, por favor, o que está acontecendo? Precisamos saber." Mas antes que qualquer outra palavra pudesse ser dita, uma nova explosão iluminou a praça. O chão tremeu e o ar se encheu de destroços. Sofia estava tão perto e Leonardo impulsivamente a puxou para mais perto dele. Ele estava começando a entender que não se tratava apenas de segredos familiares, mas de algo muito mais profundo e sombrio. "Eles estão vindo!" A mãe de Leonardo gritou, seus olhos passando de determinação para desespero. "Precisamos ir agora!" O pânico tomou conta quando a fumaça começou a encobrir a visão. "Quem está vindo?" Leonardo questionou, mas não obteve resposta. Uma figura emergiu da fumaça, um homem alto com um olhar penetrante, que se aproximou lentamente, como se presenciasse um espetáculo traumático. "Não se preocupe, Leonardo. A verdade sempre se revela, e você está prestes a descobrir que tudo o que sabia está prestes a mudar para sempre." O tom de voz do homem era sedutor, mas as palavras cortavam como uma faca. E então, como um relâmpago em um céu escuro, veio a revelação. O homem em paletó olhou para a mãe e sorriu. "Você não acha que é chegada a hora de revelá-los? Afinal, Leonardo não é apenas filho da sua mãe. É também filho de mim." As palavras reverberaram com força. Leonardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. "O que você está dizendo? Isso não faz sentido." Mas o homem continuou, com uma confiança que o desarmou. "Você é parte de algo muito maior, Leonardo. A sua linhagem é uma mistura de segredos, fraudes e poder. Eu sou seu verdadeiro pai." A revelação caiu como uma bomba. O ar ficou pesado e a fogueira de caos ao redor parecia se apagar por um momento. Leonardo olhou para Sofia.
esperando ver um reflexo de seus próprios sentimentos, mas viu apenas incredulidade misturada com dor. Não, isso não pode ser verdade. Sua mãe começou a chorar e o rastro de mágoa era visível em seu rosto. Isso não deveria acontecer assim. Eu tentei te proteger, Leonardo. O calor nas bochechas de Leonardo queimava. A raiva fermentava dentro dele, enquanto o desespero se alternava com uma confusão. Então tudo o que você me disse, todos os momentos de carinho, era uma mentira? Ele se virou para a mulher, a voz carregada de dor. O homem no paletó se aproximou, e a cena parecia estar girando em torno dele. Os segredos não são apenas palavras ditas ao vento. Eles têm consequências. E agora você precisa decidir em quem confiar, Leonardo. E nesse momento, uma nova explosão fez a praça tremer novamente. A poeira começou a baixar, revelando rostos aterrorizados. Os olhares estavam fixos neles, e a verdade pendia no ar como uma lâmina afiada. Leonardo não podia acreditar no que estava acontecendo. A revelação não apenas transformava sua identidade, mas mudava a relação com tudo ao seu redor. As figuras de sua vida estavam prestes a entrar em colapso, e ele se perguntava se alguma vez saberia o que era verdade. Tudo ainda estava gravado em sua mente, e enquanto a fumaça dançava ao seu redor, a única coisa que ele sabia era que a luta pela verdade apenas começava. Qual era o próximo passo? E o que mais estava à espreita nas sombras, esperando para ser revelado? As consequências dessa noite seriam mais profundas do que nunca poderia imaginar. O ar estava denso, cheio de fumaça e caos. O olhar de Leonardo fixou-se em sua mãe, que agora parecia uma estranha. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" ele gritou, tentando entender a confusão que o cercava. A sensação de urgência apertava seu peito, enquanto as lembranças de uma infância segura se desfaziam. Ela estava com os olhos cheios de arrependimento. E a dor a transformava em uma sombra do que ele lembrava. "Você não pode aproximar-se." A voz dela estava tremendo, cheia de uma ansiedade palpável. A rua estava uma bagunça. As pessoas corriam, mas ele só tinha olhos para ela. O homem em paletó observava a cena com um sorriso de satisfação, como se estivesse esperando aquilo há muito tempo. "Quem é ele? O que você escondeu de nós?" Leonardo perguntou, forçando as palavras a saírem, enquanto um nó se formava na sua garganta. O homem por trás deles deu um passo à frente, como se toda a atenção da cena dependesse de seu comando. "Vocês acham que a verdade é como um presente que podem abrir a qualquer momento, mas não entendem que ela é uma fera solta e está pronta para devorá-los." A voz dele era sibilante, cortante. Sofia olhou para o homem, depois para a mãe, claramente em pânico. "Mãe, por favor, o que está acontecendo? Precisamos saber." Mas antes que qualquer outra palavra pudesse ser dita, uma nova explosão iluminou a praça. O chão tremeu e o ar se encheu de destroços. Sofia estava tão perto, e Leonardo impulsivamente a puxou para mais perto dele. Ele estava começando a entender que não se tratava apenas de segredos familiares, mas de algo muito mais profundo e sombrio. "Eles estão vindo!" a mãe de Leonardo gritou, seus olhos passando de determinação para desespero. "Precisamos ir agora!" O pânico tomou conta quando a fumaça começou a encobrir a visão. "Quem está vindo?" Leonardo questionou, mas não obteve resposta. Uma figura emergiu da fumaça. Um homem alto, com um olhar penetrante que se aproximou lentamente, como se presenciasse um espetáculo traumático. "Não se preocupe, Leonardo. A verdade sempre se revela, e você está prestes a descobrir que tudo o que sabia está prestes a mudar para sempre."
O tom de voz do homem era sedutor, mas as palavras cortavam como uma faca. E então, como um relâmpago em um céu escuro, pum, pum, veio a revelação. O homem em paletó olhou para a mãe e sorriu. Você não acha que é chegada a hora de revelá-los? Afinal, Leonardo não é apenas filho da sua mãe, é também filho de mim. As palavras reverberaram com força. Leonardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Mas o homem continuou, com uma confiança que o desarmou. Você é parte de algo muito maior, Leonardo. A sua linhagem é uma mistura de segredos, fraudes e poder. Eu sou seu verdadeiro pai. A revelação caiu como uma bomba. O ar ficou pesado e a fogueira de caos ao redor parecia se apagar por um momento. Leonardo olhou para Sofia, esperando ver um reflexo de seus próprios sentimentos, mas viu apenas incredulidade misturada com dor. Não, isso não pode ser verdade. Sua mãe começou a chorar, e o rastro de mágoa era visível em seu rosto. Isso não deveria acontecer assim. Eu tentei te proteger, Leonardo. O calor nas bochechas de Leonardo queimava. A raiva fermentava dentro dele, enquanto o desespero se alternava com a confusão. Então tudo o que você me disse, todos os momentos de carinho eram uma mentira? Ele se virou para a mulher, a voz carregada de dor. O homem no paletó se aproximou. E a cena parecia estar girando em torno dele. Os segredos não são apenas palavras ditas ao vento. Eles têm consequências. E agora você precisa decidir em quem confiar, Leonardo. E nesse momento, uma nova explosão fez a praça tremer novamente. A poeira começou a baixar, revelando rostos aterrorizados. Os olhares estavam fixos neles, e a verdade pendia no ar como uma lâmina afiada. Leonardo não podia acreditar no que estava acontecendo. A revelação não apenas transformava sua identidade, mas mudava a relação com tudo ao seu redor. As figuras de sua vida estavam prestes a entrar em colapso, e ele se perguntava se alguma vez saberia o que era verdade. Mas, de repente, a mãe de Leonardo levantou a mão e algo inesperado brilhou em seus olhos. Leonardo, a outra coisa, algo que não posso mais esconder. Sem aviso, ela fez um gesto rápido e revelou um pequeno objeto em sua mão. Era uma chave antiga, envolta em um brilho quase sobrenatural. Essa é a chave para o passado da nossa família. Ela abrirá o caminho para a verdade, mas não sem consequências. Antes que Leonardo pudesse reagir, a praça foi invadida por uma série de luzes cintilantes. As pessoas ao redor começaram a gritar e a correr, enquanto sombras ameaçadoras pareciam emergir dos cantos. Mãe, o que significa isso? Ele disparou angustiado. Ela olhou para ele com um misto de amor e dor. Isso significa que você tem o poder de mudar tudo, mas também pode perder tudo se não agir certo. A tensão estourou, e antes que qualquer um pudesse pensar, uma massa de figuras encapuzadas apareceu na praça, cercando-os rapidamente. A atmosfera tornou-se elétrica e o tempo parecia ter parado. Você fez sua escolha, Leonardo! O homem em paletó gritou, com um sorriso que congelava o olhar de Leonardo se voltou para sua mãe, que agora parecia não apenas uma figura familiar, mas uma agente de forças que ele nunca poderia ter imaginado. Prepare-se para a verdade, meu filho, ela gritou enquanto a chave em sua mão brilhava intensamente. E nesse momento, tudo ficou em silêncio, como se o universo estivesse esperando pelo próximo passo. O que mais seu passado guardava? E até onde ele estaria disposto a ir para desvendar essa história? O ar estava denso, cheio de fumaça e caos. O olhar de Leonardo fixou-se em sua mãe,
que agora parecia uma estranha. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele gritou, tentando entender a confusão que o cercava. A sensação de urgência apertava seu peito, enquanto as lembranças de uma infância segura se desfaziam. Ela estava com os olhos cheios de arrependimento, e a dor a transformava em uma sombra do que ele lembrava. Você não pode aproximar-se. A voz dela estava tremendo, cheia de uma ansiedade palpável. A rua estava uma bagunça. As pessoas corriam, mas ele só tinha olhos para ela. O homem em paletó observava a cena com um sorriso de satisfação, como se estivesse esperando aquilo há muito tempo. Quem é ele? O que você escondeu de nós? Leonardo perguntou, forçando as palavras a saírem enquanto um nó se formava na sua garganta. O homem por trás deles deu um passo à frente, como se toda a tensão da cena dependesse de seu comando. Vocês acham que a verdade é como um presente que podem abrir a qualquer momento, mas não entendem que ela é uma fera à solta e está pronta para devorá-los. A voz dele era sibilante, cortante. Sofia olhou para o homem, depois para a mãe, claramente em pânico. Mãe, por favor, o que está acontecendo? Precisamos saber. Mas antes que qualquer outra palavra pudesse ser dita, uma nova explosão iluminou a praça. O chão tremeu e o ar se encheu de destroços. Sofia estava tão perto e Leonardo impulsivamente a puxou para mais perto dele. Ele estava começando a entender que não se tratava apenas de segredos familiares, mas de algo muito mais profundo e sombrio. Eles estão vindo! A mãe de Leonardo gritou, seus olhos passando de determinação para desespero. Precisamos ir agora! O pânico tomou conta quando a fumaça começou a encobrir a visão. Quem está vindo? Leonardo questionou, mas não obteve resposta. Uma figura emergiu da fumaça. Um homem alto, com um olhar penetrante, que se aproximou lentamente como se presenciasse um espetáculo traumático. Não se preocupe, Leonardo. A verdade sempre se revela. E você está prestes a descobrir que tudo o que sabia está prestes a mudar para sempre. O tom de voz do homem era sedutor, mas as palavras cortavam como uma faca. E então, como um relâmpago em um céu escuro, veio a revelação. O homem em paletó olhou para a mãe e sorriu. Você não acha que é chegada a hora de revelá-los? Afinal, Leonardo não é apenas filho da sua mãe? É também filho de mim. As palavras reverberaram com força. Leonardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que você está dizendo? Isso não faz sentido! Mas o homem continuou, com uma confiança que o desarmou. Você é parte de algo muito maior, Leonardo. A sua linhagem é uma mistura de segredos, fraudes e poder. Eu sou seu verdadeiro pai. A revelação caiu como uma bomba. O ar ficou pesado e a fogueira de caos ao redor parecia se apagar por um momento. Leonardo olhou para Sofia, que tinha os olhos arregalados e uma expressão de incredulidade e choque. Não, isso não pode ser verdade. Sua mãe começou a chorar e o rastro de mágoa era visível em seu rosto. Isso não deveria acontecer assim. Eu tentei te proteger, Leonardo. O calor nas bochechas de Leonardo queimava. A raiva fermentava dentro dele, enquanto o desespero se alternava com a confusão. Então tudo que você me disse, todos os momentos de carinho, eram uma mentira? Ele se virou para a mulher, a voz carregada de dor. O homem no paletó se aproximou e a cena parecia estar girando em torno dele. Os segredos não são apenas palavras ditas ao vento. Eles têm consequências. E agora você precisa decidir em quem confiar, Leonardo. E nesse momento, uma nova explosão fez a praça tremer novamente. A poeira começou a baixar, revelando rostos aterrorizados. Os olhares estavam fixos neles,
e a verdade pendia no ar como uma lâmina afiada. Ele se preparava para discutir com sua mãe, mas foi interrompido por um novo som, uma sirene, um grito. Não, não poderiam ser. Do outro lado da praça, um grupo de pessoas se movia rapidamente. Leonardo se virou, e a realidade o atingiu como uma pedra. Eram policiais, mas algo havia mudado neles. Estavam vestidos de maneira diferente, parecendo mais ameaçadores do que de costume. Não, não agora. Sua mãe gritou, e o olhar de desespero na expressão dela o fez gelar. Ele virou-se novamente, de volta para o homem em paletó. O que você fez? O tempo dele está acabando, ele respondeu, seu sorriso ainda intacto. Se não fugirem agora, tudo vai se desmoronar. E você, Leonardo, vai ter que escolha. Leonardo estava paralisado. Escolha? Que escolha? Escolha entre revelações e a proteção da sua nova família, ou seja, aqueles que não sabem a verdade. E a maldição que começarão a pagar porque você se atreveu a descobrir quem é de verdade. Você quer salvar sua mãe ou Sofia? Decida! As sirenes se aproximavam e o caos se instaurava. Sofia agarrou o braço de Leonardo. Sua expressão era de terror e urgência. Leonardo, não podemos ficar! E quando eles estavam prestes a correr, uma nova figura emergiu do tumulto. Uma mulher que tirou a máscara, e o coração de Leonardo disparou ao reconhecer o rosto. Mãe! Ele gritou, mas no mesmo instante, um novo terror se desenrolou. Eu não poderia deixar isso acontecer. Vocês não podem ficar aqui. O desespero na voz dela era palpável, mas Leonardo estava paralisado. A mulher que seu coração reconhecia não era sua mãe, mas a mãe de Sofia. O mundo ao redor deles desmoronava, e a verdade sobre tudo o que houve naqueles anos e o que estava por vir era ainda mais sombria do que imaginava. Ele agora percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas pessoas, suas famílias e seus passados interligados em uma teia de mentiras que nunca sonhara descobrir. Leonardo se virou para Sofia, ansioso. O que vamos fazer? Mas antes que pudessem decidir, a sirene se aproximava. E agora eles estavam encurralados entre passado e futuro. Uma escolha precisava ser feita. Uma escolha que poderia determinar o destino de todos. E a verdade estava mais próxima do que nunca. A tensão pairava no ar, e o caos da praça parecia um sonho surreal, mas tudo era real. A verdade tinha se tornado um labirinto sem saída, e Leonardo olhava entre sua mãe e Sofia com a respiração acelerada. As sirenes se aproximavam, e ele sentia o peso da escolha nas costas. Mãe. Ele chamou, mas a mulher diante dele parecia distante, perdida em sua dor. Por favor, diga o que está acontecendo. O que você fez? Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca quis que você soubesse. Quis te proteger de tudo isso. O tom dela era de desespero, e Leonardo sentia seu coração se apertar. Como alguém pode viver com tantos segredos? Mas a verdade precisa ser revelada. Ele respondeu, a raiva e a confusão misturando-se em seu peito. Se precisar, enfrentaremos isso juntos. O homem em paletó sorriu, deleitando-se com uma nuvem de incerteza. Ah, querido Leonardo, você ainda não entendeu. Essa escolha não é apenas sobre vocês, é sobre sua linhagem. Se não fizerem o que eu digo, todos sofrerão as consequências. Sofia estava ao lado dele, parada. Leonardo, precisamos fugir. Sua voz tremia, e ele viu medo nos olhos dela, a mesma ansiedade que estava ecoando dentro dele. Sem pensar, ele a puxou mais perto, a decisão feita. Vamos, não podemos ficar aqui. É agora ou nunca. Mas antes que pudessem correr, sua mãe finalmente se adiantou e atirou a chave para Leonardo. Use isso. Pode ser a única chance de encontrarmos verdade.
Vá para a velha mansão. Ela ainda guarda segredos que podem mudar tudo. Não deixe que esses homens te peguem. Ele olhou para a chave em sua mão, o peso do destino dela caindo sobre seus ombros. O que há na mansão? Ele perguntou, seus olhos a flames de esperança e medo. Respostas e a ligação com seu passado. Lembre-se, a verdade pode ser sua maior arma ou a sua maior maldição. Ela respondeu, antes que outra explosão ressoasse, ensurdecedora. Eu não posso deixar você aqui, ele gritou. Mas a mãe balançou a cabeça, determinada. Às vezes, para lutar pela verdade, você deve primeiro se afastar. Vá, Leonardo! Vá! Com lágrimas nos olhos, ele se virou para Sofia e juntos eles começaram a correr. Os gritos e caos atrás deles ecoavam, mas havia algo dentro dele, um impulso de esperança. Eles podiam enfrentar isso. Ele não conseguiria deixar essa verdade enterrada. Enquanto cruzavam a praça, a fumaça os envolvia, e o medo os acompanhava como uma sombra. A rua estava cheia de gritos, e as figuras encapuzadas atacavam, mas Leonardo não olhou para trás. Amasse a máscara do passado e sigam em frente. Eles precisavam encontrar a mansão, e talvez a chave que tinha em mãos fosse a resposta que estavam buscando. A ideia de um novo começo, de uma nova família, pulsava em seu coração. Sofia estava ali ao lado dele, e juntos agora eram mais do que sobreviventes. Eram lutadores pela verdade. O caminho até a mansão não seria fácil, mas a determinação queimava dentro deles. E à medida que se afastavam do caos, uma nova era estava prestes a começar. O que mais estava esperando por eles? E que sombras ainda precisavam ser confrontadas em seus passos adiante? Se você chegou até aqui esperando saber o desfecho dessa história emocionante, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de joinha imediatamente para ajudar esse canal a continuar produzindo histórias incríveis como essa. E não se esqueça de escrever nos comentários a sua reação e o que achou sobre o final. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. A história continua e a verdade está a caminho.